Roberto Mohamed comenta as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma notícia que tomou conta dos meios de comunicação e da opinião pública, do telespectador, do ouvinte, do internauta, do leitor, nos últimos dias, é a que se refere à ida do deputado Arthur Duval, mamãe falei, do Podemos, por sinal, pode ser expulso do Podemos, até a Ucrânia, e aquela frase asquerosa que ele falou em relação às ucranianas que estavam na fila de refugiados, né? Que elas eram muito bonitas, mais bonitas que qualquer fila de balada aqui no Brasil, e que eram fáceis porque eram pobres, né? A revolta por essa frase, houve muitas manifestações de revolta no Brasil. A repercussão foi internacional em outros países também, porque no momento, isso já seria asqueroso numa situação normal. Agora, no momento em que as mulheres ucranianas estão fragilizadas, vulneráveis, sujeitas a bombardeios, sujeitas a estupros, né, pelos soldados russos, o Arthur Duval acha que está sendo injustiçado com o pedido de cassação que foi feito em relação a ele. Mas eu achei mais interessante a justificativa dele. Eu sou jovem. Ué, todo jovem é imbecil? Não. Ou é justificativa para falar uma imbecilidade? Não. E eu não vou dar uma de moralista aqui. O problema é a falta de visão dele e a falta de consciência do que ele é. Ele é um deputado estadual, fabricado, criado pelas redes sociais, que agora se voltam contra ele. E não adianta agora falar de injustiça. Vamos analisar as coisas só. Paulo, ele tem uma cultura de seriado de televisão. Isso já ficou claro. Culto ele não é. Ele se baseou no fato, não da viagem dele à Ucrânia, que não deu tempo dele conhecer nada do país. As mulheres ucranianas e russas e bielorrussas são realmente muito bonitas. É uma característica do povo russo. O russo é um povo bonito. Não é a gente falar isso, lógico, existem pessoas feias, mas até quando você olha as características do idoso russo, a forma como eles se vestem, é um povo orgulhoso de si mesmo. E isso lógico vem das suas origens. Não são só eles, as mulheres polonesas são muito bonitas. Toda aquela parte da Europa Oriental, homens e mulheres são bonitos. Quando você chega numa cidade como Nova York, por exemplo, quase todas as boates e clubes de prostituição têm muitas russas, muitas ucranianas, muitas polonesas e muitas bielorrussas. Porque elas são pobres e elas vão para os Estados Unidos porque elas preferem trabalhar como prostitutas lá? Não. A máfia russa, hoje nos Estados Unidos, é muito mais cruel, perigosa e numerosa do que foi a máfia italiana nos áureos tempos, Paulo. E ela vive basicamente de prostituição e tráfico de pessoas. Lógico, se você pensa bem, que eles têm acesso a mulheres bonitas, em cidades pequenas, sem perspectivas econômicas. A gente tem que lembrar que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo, mas não está nem entre as 10 maiores economias do mundo. É um contrassenso. Essas mulheres são arregimentadas não para trabalhar como prostitutas. São arregimentadas com a promessa de que elas vão ter um trabalho nos Estados Unidos e que vão depois poder levar a família. Porque elas não têm comunicação com quem está lá. Esse canal da máfia russa que começa na Rússia, na Ucrânia e na Bielorrússia e manda essas mulheres para os Estados Unidos com visto de turista ou com visto de trabalho por empresas que a própria máfia russa
controla e que faz o chamado, a carta de chamada, e isso o brasileiro sabe muito bem o que é, e elas vão para os Estados Unidos achando que vão trabalhar, e a primeira coisa que fazem quando elas chegam lá é tomar o passaporte, que não é diferente do que acontece com as brasileiras que vão para a Itália ou que vão para a Espanha com a promessa de trabalho, e a primeira coisa que acontece quando chegam lá é tomarem o seu passaporte. E não é porque as brasileiras são fáceis, ou as russas, ou ucranianas são fáceis, é porque essa máfia não é uma novidade formada por homens, por criminosos, por canalhas, que muitas vezes têm ramificações no Estado, acabam tendo facilidade para fazer. Tomando o passaporte, eu impeço a volta. Eu tomo todos os documentos. E o mais grave, a outra ponta dessa máfia, que fica lá na Rússia regimentando, sabe onde está filho, pai e mãe dessas mulheres. E a ameaça constante de que algo possa acontecer a eles no país de origem é que faz com que essas mulheres trabalhem na prostituição, que é uma das maiores fontes de renda e de poder da máfia russa. Porque vejam bem, são mulheres lindas e o sexo e o poder sempre estiveram interligados. Quando você tem um clube de striptease ou uma casa de prostituição frequentada por deputado, por juiz, por promotor, você tem poder. Por isso está muito difícil acabar com eles lá, pela ramificação do poder. Mas os Estados Unidos ainda têm uma legislação e uma atuação de repressão do Estado que faz com que não haja impunidade quando consegue pegar. O que no Brasil é impossível. A gente viu, todo mundo na Lava Jato foi solto. Sérgio Cabral em casa, com tornozeleira que às vezes funciona, às vezes não funciona. No Brasil é diferente. E não pensem que aqui não tem, ou que eles já não estão aqui. Mas o Arthur Duval foi tão imbecil que num grupo de WhatsApp, onde tem um monte de gente que não gosta dele, mas ele acha que são amiguinhos dele ou que quis ser engraçado, ele fala uma coisa que não corresponde à realidade. Não é questão de que ele está pagando, ele poderia considerar isso uma injustiça se ele estivesse falando algo que a gente constata como verdade. Mas o que ele está falando não é verdade. Essas mulheres que vão para os Estados Unidos ou que vão para os outros países da Europa, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, elas não vão porque elas querem trabalhar como prostitutas ou porque elas são fáceis. Elas vão diante de promessas de emprego e, ao contrário do que todo mundo pensa, e é só constatar o que acontece, muitas vão para os Estados Unidos para ser modelo, para ser tenista, para ser atleta, para ser dançarina. Não é só para trabalhar em clube de striptease. Então, quando você tem um cara que é deputado, que nasceu das redes sociais, criticando e colocando as pessoas em saias justas, que é o que ele fazia, ele faz a mesma coisa. Ele se coloca numa armadilha e acha que foi injustiça. Ele foi vítima do que ele sempre fez com os outros, Paulo. Você lembra como eram as chamadas dele? Ele criava situações, olha, estão me batendo, olha, não me deixam trabalhar, de fazer perguntas capciosas. Ele foi vítima da mesma coisa. Alguém num grupo de WhatsApp na qual ele falou essa bobagem, o entregou, vazou o áudio. E ele hoje não é injustiça, ele está pagando, antes de tudo, não por ser machista, por ser misógino, ele está pagando por ser burro. Essa é que é a grande realidade. Então não é injustiça.